Olá, alunos da disciplina de português do sétimo ano. Como nós vimos durante as aulas, nós iremos fazer agora uma recapitulação, ou seja, uma revisão sobre os assuntos abordados durante as aulas. Para tanto, nós estabelecemos a relação das locuções adjetivas, onde elas expressam a formação entre preposição mais substantivo, para se ter aí, o que também chamamos de valor adjetivo, ou seja, a blusa é cor de vinho, tem preposição mais substantivo. Para que vocês tenham uma relação melhor entre esse entendimento, seguirá algumas dicas aqui sobre locuções. É necessário primeiro você reconhecer todas as palavras gramaticais, ou seja, quem são os verbos, quem são os substantivos, quem são os artigos e quem forma a palavra junto de quem. Então, neste caso aqui, eu tenho uma expressão de São Paulo. Ele é minha locução adjetiva porque eu poderia dizer que as empresas paulistas oferecem melhores condições. Então é necessário vocês estabelecerem essa relação de conhecimento das palavras gramaticais conforme o item 13. Contudo, outro exemplo aqui, ele define que esse conjunto de palavras vai exercer essa função adjetiva, neste caso da frase amor de mãe. Eu tenho minha preposição de estabelecido sobre o substantivo mãe. É o mesmo que terei amor materno. Então, ela sempre estará subordinada a um substantivo e nunca um verbo. Portanto, todas as vezes que vocês veem preposições destacadas ao lado de verbo, ela não se encontra como função de locução adjetiva. Aqui nós temos alguns exemplos práticos sobre algumas locuções adjetivas. Por exemplo, levei lavei por exemplo, pronto. Tenho atitudes de criança. Então, crianças, nesse caso aqui, ela está sobre as relações infantil, de pueril. Então, essas relações aqui que se estabelecem. Nessa relação aqui, sobre transformar as locuções adjetivas em adjetivos, eu tenho, por exemplo, homens de coragem, os homens corajosos, da escolas, escolares, de crianças, infantis, e assim sucessivamente. Quando nós falamos de adjunto adnominal, nós falamos justamente sobre as questões de estar junto ao nome. Que tipo de nome? O nome gramatical a que ele se refere é sempre a um substantivo. Portanto, quando os adjuntos adnominais estiverem postos dentro das orações, a relação de estabelecer a modificação do significado de um substantivo, seja ele por artigo, por pronome, numeral ou adjetivo, ele sempre estará fazendo aí essa modificação referente ao substantivo. Exemplo, se eu dissesse os amigos de infância, quem são meus adjuntos adnominais, seriam os, que é por artigo, e seriam os de infância, que ele estaria representado aí por locução adjetiva. Se eu dissesse meus amigos, eu teria aí meus relacionado ao adjunto adnominal, porque ele estaria junto do meu substantivo, conforme aquelas aulas que nós vimos lá atrás anteriormente. Então, lembrem-se das atividades e dessas aulas de reprodução virtual. Outro exemplo prático aqui é o meu substantivo concreto, que é livro, e quem seria meu adjunto adnominal seria aqui o pronome minha. Então, minha ele faz referência ao meu substantivo. Então, avó aí seria sujeito, são é verbo e os é o meu artigo. Então, eu tenho sempre aí referente a quem? Ao meu substantivo. Uma outra coisa que vocês devem observar para não criar confusão é justamente essa relação do adjunto adnominal sobre o complemento nominal, pois os dois se confundem ligeiramente. Então, essas regras postas aí, como vocês já viram nas aulas, elas facilitam e muito para que vocês compreendam isso. Então, no adjunto adnominal,
ela pode indicar posse, já no complemento nominal, não. Ou no adjunto nominal, pode ou não ter preposição, já o complemento nominal, ele obriga a ter a preposição, e assim sucessivamente. Já as questões das preposições, nós vimos que elas variam em combinação ou contração. Então, na combinação, eu tenho a ideia do fonema original entre preposição e artigo. É o exemplo de ao. Quando eu falo, eu tenho foneticamente os dois sons. Já na contração, ela vai sofrer essa perda do fonema, porque ele vai somar uma preposição mais um artigo. É o exemplo de, né? Então aí ele somado a preposição ou um artigo, né? A preposição junto com o artigo, ele vai ter aí uma preposição de contração denominado da. Outro exemplo prático para vocês sobre essas questões da combinação da combinação é justamente essa relação de somar sempre preposições aos artigos, seja ela por combinação ou por contração. Outra regra importante para facilitar o entendimento de vocês é essa coluna verde, que está aí marcada por preposições, e a coluna vermelha marcada por artigos. Então, observem que essa soma entre cada palavra determinada, ele vai formar um novo sentido de preposição, por combinação ou por contração. Ou seja, a minha preposição e o é meu artigo. Se eu tiver dois a, eu vou ter o a acraseado. Então, segue aí um modelo de exemplo prático para vocês reconhecerem. Então, aqui, nesse outro exemplo, ele vai justamente trazer aqui algumas definições sobre as questões de permanecer invariável enquanto a função. Então, por exemplo, eu fui a Brasília. A, ele é preposição. Já quando o pronome pessoal oblíquo houver o uso, irá ser substituído na frase por uma preposição. Eu levei Júlia a Brasília. Eu a levei a Brasília. Então, o primeiro a, ele não tem sentido de preposição, mas ele vai ter aí um uso de determinância. Então, esse exemplo aí é bastante prático para vocês não confundirem quando forem reconhecer essas preposições, pois a preposição ela liga os termos. Então, aqui é justamente isso. Atenção, a preposição a pode confundir-se com a determinante do artigo definido a. Então, eu vou a Lisboa, preposição. Eu levo a mala, determinante. Então, para não confundir essas duas classes de palavras, por tentar alterar o gênero ou o número do nome a seguir, então é importante analisar justamente esse fato. Então, pessoal, nós ficaremos por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante as aulas, vocês podem perguntar, podem estar acompanhando tudo de perto. Então, abraços e até a nossa próxima aula.